Olá, bom dia a todos. Tudo bem com vocês, jovens? Estamos começando mais uma escola dominical, mais uma lição, e hoje vamos dar início a uma nova série de lições, uma nova revista. Essa revista fala sobre igrejas em apuros, sobre lições das 7 igrejas do Apocalipse. E a primeira lição é uma introdução, né, às cartas das 7 igrejas ao Apocalipse, do Apocalipse. Essa introdução fala sobre o cristianismo ameaçado, ataques de dentro e de fora. A igreja ela sempre foi atacada, a igreja sempre foi perseguida, mas ela sempre prevalece, a igreja de Cristo sempre prevalece firme, apesar das ameaças, das perseguições, das provações. E essa lição vai falar um pouquinho disso. Vamos orar para começar a nossa aula, que Deus abençoe. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela semana que passamos, debaixo da tua soberana vontade, do teu amor, das tuas misericórdias, da tua proteção. Uma semana bem difícil, de muitas notícias pesadas, tristes, essa pandemia, ó Pai, no ápice, completando um ano. Ó Pai, tem misericórdia, ó Pai, do nosso povo, da nossa igreja, do nosso país, do nosso mundo. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem curado, ó Pai, e nós te agradecemos por isso. Em especial, essa manhã, venha, Senhor Deus, nos abençoar e venha aplicar as tuas verdades nos nossos corações, nas nossas vidas. Usa-me, Senhor, como canal de bênção, instrumento nas tuas mãos para comunicar a tua vontade, ó Pai, para as nossas vidas. Abençoe, ó Pai, a nossa igreja, a liderança, os pastores, em especial os jovens, ó Pai, cada um que vai estar refletindo, estudando e vendo e ouvindo essa lição, ó Pai. Que esse novo trimestre, ó Pai, essa nova revista nos traga lições preciosas, Senhor, que o Senhor ensinou aquelas igrejas no passado e tem nos ensinado hoje, ó Pai. Muito obrigado. Tem misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Como introdução aqui, amados, durante o trimestre nós vamos estudar o quê? A plantação e o desenvolvimento das igrejas na Ásia. E nós vamos ver o que Cristo tinha a dizer a elas e a todas as igrejas cristãs. Então, Cristo disse, ensinou, exortou, puxou a orelha, elogiou algumas daquelas igrejas. Cada uma dessas igrejas temos uma lição, teve uma lição, e nós vamos trazer essas lições para nós hoje, para a igreja de hoje. O que que nós vamos aprender? O que que a quarta igreja pode aprender com essas lições, com essas igrejas da Ásia? O que que eu e você podemos aprender? Então, a lição de hoje mostra que Deus, em sua soberania, usou o ministério de Paulo e de vários outros cristãos para anunciar o evangelho na Ásia. Então, hoje é uma introdução de como tudo se iniciou através do ministério de Paulo, através da igreja em Éfeso, e como foi se espalhando o evangelho até chegar às 7 cartas das igrejas do Apocalipse. Uma geração depois da morte de Paulo, as igrejas enfrentavam problemas muito sérios e precisavam reagir a eles. Então, durante esse trimestre, nós vamos ver cada problema, cada desafio que cada uma dessas igrejas enfrentou e como nós podemos enfrentar esses problemas hoje. Apesar das dificuldades, a igreja pode e deve permanecer firme, firme no Senhor, mantendo-se dentro da palavra de Cristo, certo da vitória futura e se dedicando na pregação do evangelho. Aí o subtítulo, né, da nossa lição de hoje fala ataques de dentro e de fora. A igreja, a história da igreja é assim, uma história de ataque, de perseguição, de lutas. Nossos irmãos no passado
há muito sangue, com muito sangue e suor, muitas mortes, com muitas perseguições e ataques enfrentaram para que hoje nós também estivéssemos aqui. Trouxe aqui um mapa para vocês, amados, só para entender aqui quais são as igrejas, né? Acho que os irmãos conhecem, mas para a gente ter aí um panorama do que a gente vai aprender durante esse trimestre. Olha só, onde ficava cada igreja e onde tudo começou em Éfeso, né? É a lição de hoje. Olha lá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas do Apocalipse, e cada uma delas recebeu uma exortação, né? E nós vamos aprender isso durante essas 13 lições. Aqui eu trouxe também um panorama da característica de cada igreja. A gente não vai entrar a fundo, porque nós vamos aprender mais para frente, mas só para vocês terem uma noção. Olha só, a igreja de Éfeso, considerada uma igreja desviada, perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo a sua vontade. Esmirna, uma igreja perseguida, sofredora por causa das perseguições enfrentadas por ser fiel a Deus. Pérgamo, uma igreja licenciosa, muito liberal, muito permissiva, aceitava tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Tiatira, uma igreja relaxada, preguiçosa, não se interessava mais pelo trabalho de evangelização, de oração e da Bíblia. Igreja de Sardes, uma igreja morta, sem vida, sem alegria, não fazia diferença na sociedade, não incomodava o inimigo. Igreja de Filadélfia, essa sim, uma igreja abençoada, fiel ao Senhor, não importava o que acontecesse e apesar das dificuldades, eles estavam firmes. E por fim, a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, indecisa, que serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Olha só, né? Aí trazendo para as nossas vidas, para a nossa igreja, para o nosso dia a dia, para 2021. Quais características dessas igrejas Deus tem visto na minha vida, nas nossas vidas e na quarta igreja? Será? Será que Cristo elogiaria a quarta igreja? Será que teríamos elogios ou apenas críticas? Ou os dois? Então, nós vamos aprender. É muito interessante essas lições. Eu tive a oportunidade de ter alguns estudos no passado sobre as 7 igrejas do Apocalipse e nunca é demais. Sempre nós temos ricas lições para aprender sobre esse tema, sobre essas igrejas. Primeiro ponto aqui da revista, da nossa primeira lição, vai falar sobre as viagens de Paulo até Éfeso. Então, tudo começou ali com essas viagens missionárias de Paulo, né? E há um intervalo de mais ou menos 3 décadas, 30 anos, entre as missões apostólicas e as cartas de Apocalipse. Então, demorou mais ou menos uma média de 30 anos de tudo que aconteceu ali em Atos, em Éfeso, até chegar nas cartas de Apocalipse, das 7 igrejas. Olha só aí o segundo tópico. Se Paulo e os demais apóstolos levaram a primeira geração de cristãos à fé, João escreve para a segunda geração. E pelo conteúdo das 7 cartas, podemos deduzir que a qualidade da fidelidade dos cristãos já havia caído. Então, havia já caído nessas 3 décadas, já havia caído a fidelidade, o fervor, o ânimo, o trabalho dos cristãos. Então, durante esses 30 anos, João escreveu, né, em Apocalipse para essa segunda geração. E pelo conteúdo dessas cartas que nós vamos aprender nessa revista, nós podemos perceber e constatar que a coisa estava difícil e a fidelidade dos cristãos estava indo por água abaixo. Olha só, como que a gente vê isso? Aqui no terceiro tópico do slide. Apenas as igrejas de Esmirna e Filadélfia não receberam reprovação. Então,
Só Esmirna e Filadélfia, somente essas duas igrejas receberam apenas elogio, não receberam reprovação. Sardes e Laodiceia não receberam qualquer elogio. E as demais igrejas receberam elogios, mas também repreensões. Então, nesse panorama, a gente vê como é que estava a situação das igrejas e dos cristãos naquela época. No final da sua segunda viagem missionária, Paulo passou por Éfeso e lá deixou seus colaboradores, Áquila e Priscila, para evangelizar. Nessa ocasião, ele não permaneceu ali por muito tempo. Então, aqui nós vemos Áquila e Priscila entrando na história, chegando em Éfeso, evangelizando muitas pessoas, ajudando muito o ministério de Paulo. E não foram só eles, né? Éfeso também recebeu um judeu, um pregador abençoado, fervoroso, que todos conhecem, que foi Apolo, que foi um instrumento de Deus naquela igreja recém-iniciada ali em Éfeso. Éfeso se tornou, então, um centro de operações de Paulo. Ali Paulo se concentrava e dali, daquele lugar de Éfeso, a pregação começou a se espalhar por toda a Ásia Menor. Foi por meio do ministério de Paulo em Éfeso que a luz de Cristo irradiou por aquelas cidades, espalhando por todas as regiões ali. Então, por isso que a lição de hoje é uma introdução, começa ali em Atos, em Éfeso, porque foi a partir daquela cidade, daquela igreja recém-iniciada, daqueles irmãos, Paulo, Áquila, Priscila, Apolo, que o evangelho foi se espalhando até chegar depois, 30 anos depois, nas cartas que nós vamos estudar com mais detalhes mais para frente. O segundo ponto vai falar para a gente sobre o ministério de Paulo. Então, nós vimos no primeiro ponto das viagens de Paulo, né, de que Éfeso foi o centro de operações, foi onde tudo iniciou. E agora nós vemos o segundo ponto, o ministério de Paulo. Aqui muito resumidamente, claro que nós não temos tempo, mas só para a gente ver aqui um pouquinho como é que foi o ministério dele em Éfeso. Então, olha só, Paulo começou seu ministério em Éfeso pregando e visitando sinagogas por 3 meses. Vamos ver lá, Atos 19:8. Atos 19:8 diz assim, ó, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. E aí continua, sempre foi uma preocupação de Paulo falar de Jesus primeiro aos seus compatriotas, visto que não negava o amor que tinha por eles e o desejo que viessem a crer no evangelho. Então ele ia na sinagoga justamente por isso, ele tinha um desejo, olha, eu tenho amor para os meus compatriotas, eles precisam enxergar como eu estou enxergando e se render a Cristo, crer no Evangelho, crer em Cristo Jesus. Depois Paulo se concentrou, depois daqueles 3 meses, Paulo se concentrou numa escola de Tirano, e ali, na escola de Tirano, ele começou um discipulado que durou 2 anos. Então, primeiro ele foi nas sinagogas, né, preocupação em falar, em pregar para os seus compatriotas. Depois ele foi para a escola de Tirano, começou um discipulado ali que durou uma média de 2 anos, tá? E interessante que eu coloquei aqui, ó, Atenas, na época, era o centro intelectual. Corinto era o centro comercial, né, onde muito dinheiro, muito comércio. E Éfeso era o centro religioso, era conhecido como centro religioso ali da época. Aqui, olha, Paulo recebeu sabedoria de Deus. Ele apresentava o evangelho de uma maneira equilibrada, séria, racional, estruturada e convincente. Ele era muito convincente. Ele transformou Éfeso em seu centro de operações, como já foi dito aqui, de onde organizou as missões que se espalharam pela Mísia. Em Éfeso, Paulo deixou Timóteo como seu sucessor, e depois dele, João
deu continuidade àquele ministério. Então, olha só, ainda aqui na revista, né? Paulo ficou quase 3 anos em Éfeso, 2 deles na escola de Tirano. Sua rotina começava às 11 e ia até às 16 horas. Considerando o que Lucas nos informa em Atos 19:10, podemos deduzir que realmente Éfeso tenha sido o ponto de partida para as demais igrejas espalhadas pela Ásia Menor. Essa dedução se confirma pelas informações que coletamos das outras cartas de Paulo, como aos Colossenses, em que ele menciona os Laodicenses, irmãos por quem ele também estava enfrentando lutas pessoais. Seu carinho pastoral se revela no cuidado em lembrar aos Colossenses que aquela mesma carta fosse enviada também a Laodiceia. Uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. Então, sendo assim, fica claro que Paulo recebeu sabedoria de Deus para fazer de Éfeso o seu centro de operações, onde organizou as missões que se espalharam pela Mísia. Então, nós vemos aqui o início, né, onde tudo começou com o ministério de Paulo em Éfeso. O terceiro ponto aqui da lição, amados, vai trazer uma comparação entre Atos, né, a época ali de Paulo, a primeira geração de cristãos, o que eles passaram, o que a igreja estava passando, e Apocalipse, que é o foco das nossas lições, já com João. Vamos ver aqui, ó. Se em Atos os cristãos enfrentavam forte tensão por parte dos judeus, em Apocalipse a perseguição piora, pois os cristãos passam a ser vistos como ameaça tanto para os judeus como para os romanos. Em Atos, os cristãos não enfrentavam a oposição dos romanos porque eram vistos como uma seita judaica e os judeus tinham paz com o império. Então, explicando aqui, lá em Atos, por que os cristãos não eram perseguidos pelos romanos? Porque os romanos viam os cristãos como uma seita judaica. E os judeus se davam bem com os romanos. Eles viviam ali um acordo de paz, né, cordialidade, não tinha perseguição ali, cada um na sua. Então, pelos romanos entenderem que o cristianismo era uma seita judaica, que vinha do judaísmo, eles não perseguiam, não se deram o trabalho de perseguir. Porém, em Apocalipse, a perseguição piorou, porque os romanos começaram a perseguir também os cristãos. Então, a perseguição em Apocalipse foi maior, porque eram de tanto dos judeus quanto dos romanos. Quanto em Atos, era apenas dos judeus. Olha só o terceiro tópico aqui do slide. Porém, os judeus estavam dispostos a se unirem aos romanos se isso colaborasse para eliminar Jesus. Isso fica bem claro, né, quando Pilatos pergunta ao povo quem eles querem soltar, Jesus ou Barrabás. Ali os judeus infiltrados juntamente com os romanos, né, escolheram Barrabás e disseram, né, para Jesus, né, que Jesus fosse crucificado. Crucifica-o, crucifica-o. Então, eles estavam dispostos a fazer de tudo, até se juntar aos seus inimigos romanos, para destruírem os cristãos. Após a ressurreição de Cristo, os judeus fizeram de tudo para deixar os cristãos completamente desabrigados, para eles serem perseguidos e destruídos. Então, nós podemos ver na palavra, na história, que após Cristo, a ressurreição de Cristo, essa perseguição ficou ainda maior. Os cristãos ficaram totalmente desabrigados, e os judeus fizeram isso
de propósito. Eles queriam realmente destruir não só Jesus Cristo, mas também todos os que o seguiam. Então, aqui no último tópico, apesar de tudo isso, né, das perseguições, das ameaças, das mortes, das prisões, a Igreja de Cristo continuou crescendo, espalhando-se e fortalecendo. Amados, trazendo para nós, a Igreja de Cristo sempre vai prevalecer, porque Cristo é o cabeça. Porque não depende de nós, não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito, pelos nossos dons e talentos. Nós somos apenas pecadores usados por Deus para fazer a vontade dele aonde ele quiser, como ele quiser. Mas eu trago para a gente refletir. Em 2021, o que a igreja tem enfrentado? Que tipo de perseguição eu e você, as nossas igrejas têm enfrentado hoje, em 2021? Enfrentamos uma pandemia, enfrentamos uma perseguição moral, o certo virou o errado virou certo, enfrentamos uma forte oposição, enfrentamos guerra política e tantas outras coisas. E como tem sido a nossa reação? Qual tem sido o seu papel dentro dessas perseguições? Hoje nós não derramamos sangue pelo Evangelho, pelo menos a nossa realidade aqui, né? São Bernardo, Brasil. Mas olhemos para trás e nós podemos ver quantos irmãos nossos no passado morreram pelo Evangelho. E hoje, muitas vezes, apenas sentados num banco de igreja, achamos que estamos fazendo muito. Essa introdução, essa primeira lição, me fez refletir, e eu gostaria que os amados refletissem, qual o papel da igreja? Qual o seu papel? Nós sabemos que a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o que eu e você temos feito para contribuir para que a igreja continue forte, viva, alegre, para que o evangelho se espalhe por São Bernardo, São Paulo, Brasil, pelo mundo afora? Não é apenas contribuir financeiramente com missões, é fazer missões. Fazer missões no seu trabalho, na faculdade, na igreja, no seu bairro. É brilhar a luz de Cristo. Então, essa lição traz muitas lições para nós em 2021, para a nossa igreja, para as nossas vidas. Olha só, Atos nos mostra como o poder extraordinário de Deus atua na história. Já Apocalipse enfatiza o invisível. Olha o que John Stott disse. Olha que interessante, prestem atenção. Essa comparação de Atos e Apocalipse. Em Atos, Lucas relata o que aconteceu no palco da história, diante dos olhos dos observadores. Já em Apocalipse, João nos faz ver as forças ocultas trabalhando. Em Atos, seres humanos se opõem à igreja e a corrompem. Em Apocalipse, a cortina se levanta e vemos a hostilidade do diabo em pessoa, descrito como um enorme dragão vermelho, ajudado por 2 monstros grotescos e uma prostituta lasciva. Interessante o que John Stott relata aqui, e essa comparação. Olha só, em Apocalipse, é relatado 3 aliados do dragão. Né? Esses 2 monstros grotescos e uma prostituta lasciva. Em Atos, 3 armas do diabo. Então faz uma relação. Quais eram essas 3 armas do diabo que nós vemos em Atos? E que a igreja enfrentou? Perseguição, a primeira arma. Comprometimento moral, a segunda arma. E falso ensino, a terceira arma. Então, esses 3 aliados do dragão é uma correlação com as 3 armas do diabo em Atos.
Amados, a igreja hoje tem sofrido perseguição? É uma arma que o diabo tem usado na nossa igreja? Na igreja hoje, de hoje? Que tipo de perseguição? Existe. Comprometimento moral. Temos enfrentado isso hoje? Dentro e fora da igreja? E o falso ensino, os falsos mestres, os enganadores. Com certeza, amados, temos enfrentado essas três armas do diabo, desculpa, também nos nossos dias. Esses três aliados do dragão, essas três armas do diabo, têm devastado muitos cristãos e muitas igrejas. Por isso, amado, que eu e você temos que estarmos firmes, centrados na palavra de Deus. Por isso que o nosso culto tem que ser cristocêntrico. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que a gente ouve e vê nas pregações, nos vídeos, nas redes sociais, na internet. Muito cuidado, amado, amada. Essas armas do diabo ainda têm causado muito estrago hoje. Indo para a nossa conclusão e aplicação. Em meio a sangue, morte e perseguição, a igreja militante prosseguiu marchando, a despeito das ameaças, deixando evidente que a sua esperança em Cristo a tornaria a igreja triunfante. Mesmo nossos irmãos no passado enfrentando diversas oposições, eles continuavam perseverantes, pregando o evangelho. E aí, uma aplicação. Como está a igreja de Cristo hoje? O que nós temos enfrentado? Como nós estamos reagindo a essa perseguição, aos ataques? Estamos quietinhos? De braços cruzados? De bocas fechadas? Não quero causar discórdia, não quero causar inimizade, não vou falar. De que forma eu e você estamos contribuindo para a propagação do evangelho, para o fortalecimento da igreja hoje? Mais uma vez eu digo, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque Cristo é o cabeça, Cristo já nos garantiu o triunfo, né, que tornaria a igreja triunfante, a vitória em Cristo. Porém, como temos enfrentado as perseguições? Em plena pandemia, nós temos um exemplo hoje, cristãos desanimando, cristãos se afastando, cristãos amedrontados. Claro, meus amados, somos humanos, falhos, pecadores, sentimos medo, sentimos culpa, falhamos, erramos, mas a nossa fé está pautada em quê? Em quem? A canção fala, né? Não olho as circunstâncias, eu olho para Cristo. Não me guio por vistas, por isso alegre estou. A nossa alegria, a nossa esperança, a nossa força não está na vacina, não está nessa pandemia ou em outras que virão, não está na ausência de problemas, a nossa esperança, a nossa fé está em Cristo Jesus. E Ele que nos garante a vitória. Ele que nos garante todas as promessas que Ele prometeu. Então, terminando aqui, concluindo, né? As igrejas deram início, a história da igreja começaram em meio de muitas lutas, de muito sofrimento, de muitas perseguições. E nós vamos aprender nas 7 igrejas de Apocalipse muitas lições. Puxões de orelha, elogios, exortações. E em nome de Jesus, para a minha vida, para a sua vida, que possamos
nos dedicarmos nessas lições e tirarmos o melhor de cada aula, de cada aprendizado, de cada lição, de cada igreja que recebeu aquela carta ali em Apocalipse. E que possamos, com os erros e acertos de cada uma dessas igrejas, nos fortalecermos. E mais uma vez, analisarmos. Se hoje a quarta igreja recebesse uma carta de Cristo, como seria essa carta? Só elogios? Só puxões de orelhas? Um pouquinho de cada? O que Cristo diria da mocidade, do trabalho dos jovens, dos ministérios, da liderança, das nossas vidas, do nosso trabalho? Que Deus nos abençoe, amados. Que possamos, que seja o início, né? Isso foi só uma introdução, né? Bem resumida. Espero que os irmãos tenham lido a lição. Se não leram, leiam após a aula ou durante a semana. Apenas uma introdução onde tudo começou, ali com o ministério de Paulo, daqueles irmãos em Éfeso. Mas muitas lições preciosas nós vamos aprender. A segunda lição vai falar da revelação de Jesus Cristo. Aí na terceira já entramos nas cartas. Éfeso, boa teologia e boa prática. A quarta lição é a igreja de Esmina, uma igreja rica, mas que sofria muito. Quinta, Pérgamo, fé cristã e cultura. Sexta, Tiatira, uma certa tolerância. Cuidado com a tolerância. Sétimo, a igreja de Sardes, apenas uma minoria fiel. Oitava lição, Filadélfia, uma igreja fiel, uma fidelidade que é recompensada. Nona lição, Laodiceia, ela se achava, mas as coisas podem não ser como pensamos. Aí depois nós temos a lição 10, onde Cristo inspeciona a sua igreja, né? A lição 11, uma confissão de alicerce. A 12, a igreja crescendo em harmonia, cada um com seu dom, até chegarmos à lição 13, a coluna e baluarte da verdade. A igreja que deve ser alicerçada, baseada na escritura e dedicada na proclamação do evangelho. Olha quantas lições que, se Deus nos permitir, nós vamos aprender. Então, que seja um trimestre abençoado, que Deus abençoe a minha vida, do presbítero Carlinhos, nos dando sabedoria, entendimento, clareza para passar para vocês essas lições e que o Espírito Santo aplique em nossas vidas. Que quando terminarmos esse trimestre, essas lições, e durante essas lições, possamos nos fortalecer e nos tornarmos uma igreja ainda mais animada, viva, atuante, pregando o Evangelho. Amém? Um bom domingo a todos, uma semana abençoada. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima, se Deus quiser.